boa noite. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Ouro Branco, declaro aberta a reunião. Convido o vereador Alexandre de Oliveira Alves para secretariar a reunião. Convido o vereador João da Fraga Duarte para fazer a leitura de uma passagem da Bíblia. Boa noite, senhores e senhoras. Salmo 121, versículo 8. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Passo a palavra ao vereador secretário para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Senhora presidente, vice-presidente, colegas vereadores, funcionários, munícipes presentes, telespectador TV Lafayette, boa noite. Ata da 33ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Ouro Branco, às 19h15, do dia 6 de novembro de 2012, com a presença dos vereadores desta casa, com exceção da vereadora Maria Aparecida Junqueira Campos, foi declarada aberta a reunião. Primeiramente, a senhora presidente convidou o vereador Alexandre de Oliveira Alves para secretariar a reunião, o qual efetuou a leitura da ata da reunião anterior, dada por aprovada pela presidente desta casa. Após, foram apresentadas as seguintes proposições. Requerimento número 34/2012, que requer seja colocado em apreciação, discussão e votação na reunião do dia 6 do corrente, o presente requerimento e o projeto de lei número 75/2012, de autoria do vereador Luiz Cláudio Grossi. Projeto de lei número 75/2012, que altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1937/2012, de autoria do vereador Luiz Cláudio Grossi. Projeto de resolução número 54/2012, que outorga título de cidadão honorário, de autoria do vereador Geraldo Pedro da Silva. Em seguida, senhora presidente, passou a segunda parte da reunião, ordem do dia. Não foram apresentados pelas comissões competentes os pareceres do projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica número 1/2012 e do projeto de resolução número 26/2012. O projeto de lei número 49/2012 foi retirado pelo seu propositor, vereador João da Fraga Duarte. A Comissão de Fiscalização Financeira, Orçamentária e Tomada de Contas apresentou parecer favorável ao projeto de lei número 30/2012, que recebeu aprovação unânime do plenário em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, a pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva. A redação final do projeto acima citado também obteve aprovação desta casa. O projeto de lei número 34/2012 foi sobrestrado a requerimento do vereador João da Fraga Duarte. Foi aprovado pelo plenário o requerimento número 34/2012. Em seguida, a Comissão Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Obras e Serviços Públicos apresentaram parecer favorável ao projeto de lei número 75/2012, que recebeu aprovação unânime do plenário em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, a pedido do vereador Luiz Cláudio Grossi, bem como em sua redação final. A Comissão Especial apresentou parecer favorável aos projetos de resolução números 56 e 57/2012, os quais foram aprovados em primeira e segunda discussão e votação, com dispensa de interstício, o primeiro a pedido do vereador Alexandre de Oliveira Alves, e o de número 57 a pedido do vereador Geraldo Pedro da Silva, bem como em suas redações final. Foi aprovado pelo plenário o requerimento número 32/2012, sendo que com a aprovação desse requerimento abre-se prazo de 10 dias para que o projeto de lei número 71/2012 do Orçamento do Município para 2013 possa receber emendas propostas por qualquer vereador desta casa. Foram aprovadas pelo plenário as indicações de números 55 e 56/2012. No momento do pronunciamento popular, fizeram uso da palavra o senhor José Francisco das Graças, tratando o assunto contrato da Copasa, o senhor Antônio Domingos Pereira, sobre agradecimento aos vereadores, e o senhor Adenilson Assis de Carvalho, que abordou sobre transtornos causados por boate. O vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos falou na condição de líder do governo
solicitando que o abaixo-assinado, apresentado pelo senhor José Francisco das Graças, seja encaminhado à ARSAI-MG, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, e ao Governo do Estado de Minas Gerais. Requerimento deferido pela presidente da Casa, que reiterou e determinou que também seja enviado para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e ao Prefeito Municipal de Ouro Branco. Ato contínuo. A senhora presidente nomeou comissão especial composta pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves, para fornecer parecer sobre o projeto de resolução número 54/2012. Em seguida, a senhora presidente anunciou a ordem do dia da próxima reunião ordinária, dela fazendo parte o projeto de lei número 37/2012, projetos de resolução números 2654/2012 e o projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica Municipal número 1/2012. Às 21h30, nada mais havendo a tratar, a presidente desta Casa deu por encerrada a reunião. Para constar, lavrou-se esta ata, que após lida e aprovada, será assinada pela presidente e pelo secretário da mesa diretora. Em discussão a ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovado. Agradeço ao vereador Alexandre de Oliveira Alves por ter contribuído na leitura da ata e convido a vereadora Maria Aparecida Junqueira Campos, secretária da mesa, para tomar assento ao seu lugar. Obrigada, vereador. Eu queria também justificar, neste momento, a ausência do vereador Luiz Cláudio Grossi. Hoje, pelo falecimento de seu pai, Geraldo Grossi, que, infelizmente, veio a falecer, e lamentar o ocorrido. É uma pessoa muito querida. Estivemos em Conselheiro Lafayette por ocasião do enterro do senhor Geraldo Grossi, pudemos acompanhar, e a gente sentiu o carinho com que todas as pessoas amigas e familiares permaneceram durante todo o cortejo, a missa e todo o velório, inclusive o enterro do senhor Geraldo Grossi. Fica aqui os nossos sentimentos e a nossa justificativa da ausência do vereador Luiz Cláudio Grossi nesta reunião, nesta oportunidade. Solicito da vereadora secretária que efetue a leitura das correspondências e proposições encaminhadas à Casa. Boa noite a todos. Projeto de lei número 74/2012. Declara de utilidade pública a Associação Ornitológica de Ouro Branco, do vereador João da Fraga Duarte. Projeto de resolução número 58/2012, concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Luiz Orione Vieira, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Projeto de resolução número 59/2012, concede medalha ao mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Adriano Gaudêncio Bittencourt, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Projeto de resolução número 62/2012, outorga medalha Mérito Esportivo de Ouro Branco ao senhor Geraldo Evangelista do Nascimento, do vereador Geraldo Pedro da Silva. Projeto de resolução número 63/2012, outorga título de cidadão honorário à senhora Cândida Paula Junqueira Cândida Paula Junqueira de Assis, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Projeto de resolução número 64/2012, concede medalha Mérito Cônego Luiz Vieira da Silva ao senhor Flávio Henrique Mendonça Alves, da vereadora Branca de Castilha Souza Cunha.
Projeto de substitutivo à Lei Orgânica número 01/2012. Substitutivo do projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica Municipal de número 01/2012. De autoria do Legislativo. Moção de aplauso número 37/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de aplauso a ser encaminhada ao senhor Wesley Brochado dos Santos pela dedicação e brilhantismo na condução dos trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 6 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Moção de felicitação número 42/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de felicitação, a ser encaminhada ao senhor Reginaldo Martins Coura, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Moção de congratulação número 43/2012. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, a presente moção de congratulação a ser encaminhada à senhora Silvânia Maria de Paula Martins, pelos relevantes trabalhos prestados à comunidade. Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, do vereador Edson Gonçalves da Silva. Moção de pesar número 38/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares da senhora Maria Nunes Amorim, pelo seu falecimento. Ouro Branco, 7 de novembro de 2012, de todos os vereadores desta Casa Legislativa. Moção de pesar número 41/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Edmundo Pinto Filho pelo seu falecimento. Ouro Branco, 8 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores desta Casa Legislativa. Moção de pesar número 44/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares do senhor Geraldo Grossi pelo seu falecimento. Ouro Branco, 12 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores desta Casa Legislativa. Indicação número 57/2012. Os vereadores abaixo assinados requerem que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo a seguinte indicação: que sejam instaladas mesas de jogos na Praça Santa Cruz, no centro da cidade. Ouro Branco, 9 de novembro de 2012, dos vereadores Maria Aparecida Junqueira Campos e João da Fraga Duarte. Segunda parte, ordem do dia. Projeto de resolução número 26/2012. Não tem parecer das comissões competentes. Projeto de lei número 73/2012, que abre crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara. Informo do vereador João Fraga Duarte se o projeto continua sobrestado ou se está liberado para tramitação. Senhor presidente. Pois não, vereador. Eu vou liberar o projeto. Na hora da discussão, eu gostaria de estar discutindo esse projeto. Pois Muito não, obrigado. vereador. Como o projeto já houve a leitura dos seus pareceres, portanto, coloco o projeto de lei número 73/2012 em primeira discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe aqui presente, funcionário dessa casa, meu boa noite. Senhora presidente,
como foi dito na reunião anterior, pelo vereador Flávio, que esse projeto não é competência dessa casa, é competência do Executivo. Em 2009, aconteceu a mesma coisa que está acontecendo hoje. E foi pedido de vista, foi pedido de sobrestamento. Eu cheguei à conclusão, naquela época, que o projeto teria que ser retirado. Então, eu pedi aos membros da mesa que retirassem o projeto. O projeto foi retirado nessa casa, a gente conversou com o Executivo naquela situação, o Executivo enviou um projeto a essa casa, cobrindo a necessidade daquela ocasião, a Câmara Municipal. E chegou aos meus ouvidos que eu estaria prejudicando os funcionários dessa casa, se esse projeto não passasse, não abrisse mão desse projeto, está em votação hoje. Senhora presidente, desde o primeiro dia que eu pisei nessa casa, no primeiro mandato meu, a intenção minha nessa casa só foi beneficiar os funcionários. Eu nunca tive intenção de prejudicar funcionário nenhum. E fiquei até magoado dessa conversa chegar ao meu ouvido, que eu estaria prejudicando os funcionários, que não ia ter pagamento. Mas, senhora presidente, como a senhora tem assessoria aqui dessa casa e acha que esse projeto é de competência da casa, ele está colocando à disposição para todos os vereadores estar votando. Eu já vou declarar o meu voto contrário a esse projeto. Eu agradeço. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Eu agradeço, vereador, pela compreensão. Inclusive, foi colocado pela assessoria contábil da casa que, pelos prazos que essa casa tem para aprovação dessa proposta, se fosse mantido o parecer, o sobrestamento, nós só poderíamos ter o resultado final desse projeto em torno do dia 15 de dezembro. Por isso, talvez, a menção relativo a prejudicar. Não que o vereador estivesse prejudicando, mas o projeto ficaria prejudicado, com certeza. E esse assunto, vereador... É sempre assim, presidente, as conversas nunca chegam igual as pessoas falam. Isso. Você tem certeza disso? E, da mesma forma, eu só queria justificar, inclusive o padre Rogério esteve aqui, há cerca de algumas semanas atrás, numa outra matéria parecida com essa, que abria crédito também para cobrir aquelas despesas relativas à pensão dos familiares do ex-vereador falecido, Sebastião Matias Soares. E, naquela oportunidade, eu tive que fazer uma consulta ao jurídico dessa casa, assim como, na época, ainda nós tínhamos a oportunidade, estava vivo o doutor Gilson também, e confirmamos o parecer da casa com o do doutor Gilson, na época, e a informação que nos foi passada é que existem as duas formas de ser vista esse processo. Em se tratando de ser uma matéria de competência do Legislativo, que é um poder independente, que é um poder que tem domínio sobre a sua matéria, entendeu-se, e o próprio parecer do Tribunal de Contas em diversas situações, que é também da competência do Legislativo. E é uma praxe também que a Casa vem usando ao longo dos anos. Não me lembro corretamente da época em que o vereador aqui citou essa situação particular, mas, conversando com o padre Rogério, nós assumimos também o compromisso de, se ele não sancionasse o projeto, nós faríamos dentro de um parecer jurídico da Casa. E, então, isso foi feito naquela oportunidade. E, nesta oportunidade, da mesma forma. Não quer dizer, com isso, que, se houver aqui qualquer irregularidade, que eu acredito que não haja, o jurídico não nos daria um parecer dessa forma, nós teríamos aí o aval deste plenário, dessa Casa Legislativa. E, em função disso, eu peço, sim, aos vereadores que aprovem o projeto. Nós vamos pedir ao padre Rogério que faça a sanção do mesmo, a publicação, e, se ele não fizer, a Casa tomará a decisão de fazer, uma vez que entende que o parecer jurídico dado à Casa nos cobre de respaldo para tal ação. E lembrando, inclusive, que esta Casa é quem aprova a matéria relativa ao Executivo.
Na verdade, o que nós temos que dar é ciência ao Executivo da abertura de crédito. É dar ciência que essa casa fez a abertura. No entanto, tanto a Câmara tem o poder para aprovar as dotações do Executivo quanto a do Legislativo. Mas nos cabe informar, mediante aprovação, o ato dessa casa. E é isso que nós fizemos no projeto anterior, e, se aprovado nesta oportunidade, faremos também da mesma forma. Eu agradeço ao vereador pela compreensão e continua em discussão o projeto. Senhora presidente, pela segunda vez, eu só gostaria que constasse a minha fala na ata. Só isso. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Eu solicito que faça constar em ata a fala do vereador João Fraga. Continua em discussão. Senhora presidente, não obstante a manifestação de Vossa Excelência, eu reafirmo o meu posicionamento da reunião anterior de que o Legislativo não tem competência originária para propor esse projeto é de competência privativa do Executivo. Inclusive, aproveito o ensejo para, nesse momento, retificar o meu parecer junto às comissões. Gostaria, inclusive, que constasse em ata, tendo em vista que, na análise do parecer, havia manifestado pela legalidade e inconstitucionalidade, ao passo que o posicionamento do tribunal é muito claro no sentido de que a competência privativa é do Executivo, não do Legislativo. Se assim o fosse, o orçamento não seria uma peça única, tanto que esta casa ela não tem competência para apresentar o orçamento para o próximo ano. Essa peça orçamentária ela vem do Executivo. Então, a orientação é a mesma. Eu reitero o meu parecer no sentido de que o procedimento é inconstitucional, o vício de forma com que esse projeto tem é em relação à origem e não em relação ao mérito. E apenas destacar que o parecer da Procuradoria não entra no mérito. Ele se restringiu a questões de técnicas administrativas e, em momento algum, o parecer jurídico da Casa deliberou ou emitiu parecer sobre a questão de competência. Obrigado, vereador. Eu quero também fazer a justificativa aqui, mais uma vez, para que todos os vereadores entendam a posição da Casa Legislativa, que já foi lido na reunião anterior. Foi até pedido por Vossa Excelência e eu vou novamente fazer a leitura. Abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento da Câmara Municipal de Ouro Branco. Tal projeto tem a finalidade de suplementar dotações já existentes. Portanto, não estamos criando dotação. Nós estamos apenas suplementando ao orçamento da Casa, onde não muda o valor geral do mesmo para o exercício. Somente faz remanejamento de uma dotação para outra, pois a mesa diretora tem autonomia para suplementar dotações em até 15% do orçamento através de portaria. Como esse limite ultrapassou, se faz necessário apresentar em forma de projeto de lei para não comprometer o limite do Executivo, dando ciência ao Poder Executivo, das suplementações para que a consolidação geral do município não ultrapasse o limite. Como já estamos no final do exercício, as dotações para o pagamento da folha, pagamento do 13º salário, pagamento do INSS e demais serviços de terceiros encontram-se sem saldo a partir do início de novembro, pois houve aumento considerável na folha com a entrada dos servidores concursados. Bom, isso é uma justificativa, Ouro Branco, 6 de novembro de 2012, Cleidmar Reis Gonçalves, que é a diretora da seção de contabilidade. E aqui esteve também presente, nesta oportunidade, um representante da SCAL, que faz a nossa consultoria contábil e faz a nossa contabilidade, que nos orientou também da mesma forma como está sendo feito. Então, eu tenho a minha tranquilidade quanto a isso, eu acho que o plenário é soberano, cabe essa decisão ao plenário, e eu coloco, então... Senhora presidente, terminou a discussão? Eu gostaria de continuar a discussão. Pois não, vereador. Pois não. Não obstante a manifestação, tem mais 2 equívocos que foram cometidos. Primeiro, o projeto ele foi protocolado nesta casa no dia 17 de outubro.
sem justificativa nenhuma. A justificativa só veio o projeto depois que o vereador João Fraga solicitou o pedido de vista e porque não constava a justificativa. E da justificativa consta claramente, se o entendimento é esse, que a competência é da mesa diretora. O projeto só foi assinado por Vossa Excelência. Então, corre o risco também de ter mais um erro de vício, um vício de forma, porque ele foi assinado por um ato isolado. Se for de competência da mesa, ele tem que estar assinado pela mesa. Se for de competência exclusiva da presidente, ele pode ficar do jeito que se solicito das assessoras o original do projeto, para verificar as assinaturas postas ao mesmo. Este, na verdade, vereador, é um parecer, ele não fala da competência, ele fala que cabe à mesa remanejar. Eu quero até ler aqui novamente, quer ver? O remanejamento de uma dotação para outra, pois a mesa diretora tem autonomia para suplementar a dotação em até 15%. Isso já é o aprovado, os 15% já aprovados, que é o limite aprovado anterior, no orçamento. Eu quero fazer a leitura da lei orgânica, que permite que o projeto seja feito de lei pela mesa diretora, e como consta apenas a assinatura de um membro da mesa, nós, após a leitura, para justificar a minha tranquilidade quanto à competência da proposta, eu devo fazer a retirada para corrigir aquilo que for necessário para o projeto voltar a essa casa sem nenhum prejuízo. E o vereador Flávio Geraldo Vieira dos Santos assumiu comigo o compromisso de que o padre Rogério fará todo o possível de enviar a essa casa um projeto e nós aprovarmos na mesma reunião seguinte, para que possa atender o objetivo. Mas eu quero fazer aqui a leitura do artigo 40 da Lei Orgânica do município de Ouro Branco. A mesa diretora, entre outras atribuições, compete. Vou ler somente o artigo de suplementação, porque são várias funções da mesa diretora. Parágrafo 4º. Suplementar, mediante ato, as dotações do orçamento da Câmara, observado o limite de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias. Então, estou convicta que cabe, sim, à Câmara a proposta do projeto de lei. E respeito a posição dos demais que entendem diferente. E confio também no parecer jurídico dessa casa. Mas aqui, muito bem lembrado e observado pelo vereador Flávio, faltou constar a assinatura de 2 vereadores no projeto, membros da mesa. E eu faço a retirada e vou acatar a sugestão de que o projeto venha por parte, a princípio, nós vamos analisar junto ao Executivo e também junto ao Tribunal. E, se for necessário, pedir ao padre Rogério que encaminhe com a maior brevidade possível para que não haja atraso no pagamento dos servidores e dos vereadores e dos demais atos da Câmara no mês de dezembro, conforme aqui foi colocado anteriormente. Então, fica, a princípio, retirado o projeto de lei número 73/2012, para melhor análise. E quero agradecer aos vereadores pela contribuição na orientação do projeto. Projeto de revisão de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2012. Sua tramitação ficou prejudicada, tendo em vista a apresentação de substitutivo ao mesmo. Projeto de resolução número 54/2012, que outorga título de cidadão honorário. Solicito da comissão especial, formada pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves, o parecer do projeto de resolução número 54/2012. Senhora presidente, deve ter acontecido um equívoco. Esse projeto consta o meu nome, o do Grossi e o Alexandre, e eu estou como relator. Eu vou fazer, se há um equívoco, a assessoria pode ter feito alguma confusão, mas eu faço novamente, conforme está aqui, na nossa pauta, a leitura. É o 54?
54/2012, que outorga título de cidadão honorário. A comissão especial formada pelos vereadores Edson Gonçalves da Silva, Luiz Cláudio Grossi e Alexandre de Oliveira Alves. Projeto de resolução, vereador. Eu solicito das nossas assessoras. Eu participei da reunião juntamente com os vereadores Luiz Cláudio e Alexandre. Né? Para mim, não tem nenhum problema. A mesma coisa ocorreu há alguns minutos atrás. Por falta de uma assinatura, eu fiz a retirada de um projeto para não prejudicar o andamento ou a tramitação do mesmo nessa casa. Da minha parte, eu não, se os vereadores se entenderem... Quem que é o autor do projeto? Geraldo Pedro da Silva. Se os vereadores se entenderem, da minha parte, não tem nenhum problema. Vamos fazer o seguinte, o mesmo tratamento dado ao primeiro projeto, nós vamos dar ao segundo. Eu gostaria que os vereadores, algum vereador, se manifestasse com pedido de vistas ao projeto, assim corrige. Obrigado, vereador. Assim, na próxima reunião, a gente não vai ter esse problema. Eu acredito que é uma falha que a gente tem que admitir e não permitir que ela continue Eu tinha acontecendo. até dado essa sugestão aqui de pedir a vista que resolvia essa situação. Na próxima reunião está o projeto aí para ser aprovado. Obrigada, vereador. Então, fica com pedido de vista o projeto de resolução número 54/2012, feito pelo vereador João da Fraga Duarte. Moção de pesar número 38, 41 e 44/2012. Solicito da vereadora secretária a leitura da moção de pesar de número 38/2012. Seja consignado voto de profundo pesar aos familiares da senhora Maria Nunes Amorim pelo seu falecimento. Ouro Branco, 7 de novembro de 2012, de autoria de todos os vereadores da casa. Eu queria lembrar que, nessa casa, né, nós temos a Silvânia, que é sobrinha dessa senhora, que faleceu essa semana. Nós temos vários amigos, conhecemos de longa data, uma pessoa muito bacana, uma pessoa sempre com exemplo de alegria, de educação à família, de vivência, e que deixa para a gente um grande exemplo e lamentar profundamente o falecimento dela. Embora eu não pude estar presente, não estava em Ouro Branco, mas a gente realmente ficou muito consternado com o falecimento da dona Maria. Eu também quero deixar aqui o mais profundo pesar à memória, né, da dona Maria Amorim. Foi assim uma perda muito grande para a sociedade de Ouro Branco, uma pessoa muito querida, um grande exemplo, ela nos deixou, enfrentou a doença dela com dignidade, com força, com coragem, e foi uma grande guerreira e uma lutadora pelo direito da maioridade. Então, sempre trabalhando pela maioridade, que é a terceira idade, sempre representando a cidade em eventos,